Graça e paz. Quero me enfiar dentro da bateria? Quero. Mas vamos lá. Gente, eu vou começar com uma dinâmica. O que acontece? Vai ser da seguinte forma. Vocês vão escutar uma voz e eu quero que vocês identifiquem quem está falando. Beleza? Todo mundo entendeu? De quem é essa voz? Espera aí, vamos escutar o áudio de novo. Olharão, mas não enxergarão nada. Quem falou Lúcia? É a Lúcia. Vamos para o próximo áudio. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Quem está falando nesse? Vou passar de novo. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Quem está falando é uma amiga minha. Tá, tem mais 2 áudios. Vamos para o próximo. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Quem é que está falando? Agora o último áudio. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Alguém sabe? Não? Então vamos de novo. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Não. É outra amiga minha. O que acontece? O nosso cérebro, ele só identifica a voz ou o barulho daquilo que conhecemos. Então, quando tem um barulho que não conhecemos ou uma voz que não conhecemos, a gente fica inquieto tentando saber quem que está falando ou que barulho é esse, né? Mas aí eu pergunto a vocês, a quem vocês estão ouvindo? Vou pedir para todo mundo abrir em 1 Samuel 3:1. Todo mundo achou? Esperando só a Raíssa. É para descontrair, né, gente? É para mim não ficar tão nervosa. Então vamos lá. Samuel ainda era um menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você.
volte para a cama. E Samuel voltou. Então, o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou e foi onde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi aonde ele estava. O Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama e, se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está te escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. O tema dos jovens desse ano é processo. E hoje eu vou falar sobre um processo, o processo de escutar. Esse processo tem 3 etapas. A primeira etapa é identificar. Só um minuto. O significado de identificar é distinguir, ter a capacidade de reconhecer alguém ou alguma coisa. No versículo 7, vemos que Samuel não conhecia o Senhor. Então, como ele teria a capacidade de reconhecer a voz dele? Mas passando, a gente vê que ele conhece mais para frente. Nós temos a capacidade de reconhecer a voz de Deus, mas muitas das vezes nós perdemos essa capacidade. Ou quando nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, ou quando nós enchemos a nossa carne de pecado. E quando a gente faz isso, a gente abre muitas brechas para escutar outras vozes no lugar da voz de Deus, no lugar da voz do Espírito Santo. A gente pode escutar a voz do medo, que é uma voz muito forte quando a gente deixa. A voz do eu, quando eu tenho orgulho, quando eu cresço e Deus diminui. Quando acontece isso, a voz do Espírito Santo, ela é mansa. Ela não vai chegar gritando com você. Ela é uma voz calma, uma voz passiva. Ela não vai tentar competir com outras vozes, porque você tem que deixar. Então, quando a gente coloca isso tudo na nossa vida, coloca isso tudo, as outras vozes, elas ficam mais fáceis da gente escutar. Só que é tenso, né? Você pensar que tem várias vozes na sua cabeça, tentando falar coisas diferentes, e você não sabe reconhecer quem está falando. Quando a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, essas vozes ainda falam, mas a gente sabe reconhecer que não é o Espírito Santo que está falando, e que não é Deus. Já no versículo 8, quando Samuel volta a Eli, ele soube quem estava falando. E falou para Samuel voltar para a cama e falar e responder a Deus. Naquele momento, Samuel soube quem estava falando. Quem estava falando era o Senhor. Aí vem a segunda etapa, que é conhecer. Mas conhecer a Deus não é apenas saber que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Não é apenas saber que Jesus morreu na cruz para lavar todos os nossos pecados.
Conhecer é muito mais do que isso. Eu vou dar um exemplo de uma amizade. Quando você vai conhecer alguém para ter uma amizade sincera, primeiro, você é apresentado àquela pessoa e você passa a reconhecê-la. Eu sou apresentado hoje a Raíssa. Amanhã eu posso até esquecer o nome, mas eu vou lembrar dela. Com o passar do tempo, eu posso começar a conversar com a Raíssa. Mas vai ser conversas rasas. São conversas de, oi, tudo bem? Ou, nossa, que dia, tá lindo, né? Ou, que horas são? Conversas rasas que não levam a muitos lugares. Passando o tempo, eu posso me tornar colega dela. Aprender coisas sobre ela. Aprender que cor favorita, a comida favorita. Mas ainda não são conversas que levam à amizade. Para você ter uma amizade, você tem que ter conversas profundas. Você tem que estar submerso junto com aquela pessoa. Porque uma amizade não dá se for só de um lado, certo? Para duas pessoas serem amigas, tem que ser recíproco. Eu tenho que saber coisas dela e ela tem que saber coisas minhas. Com Deus não é diferente. Quando a gente começa a conversar com Deus, é uma coisa meio assim, Deus sabe de tudo. Para que eu vou falar com Deus? Se Ele já sabe. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer. Mas Deus quer que a gente fale da nossa boca. É aquela coisa assim, nossa, eu queria tanta resposta de Deus sobre isso, mas você não perguntou ainda. Como você vai ter a resposta se você mesmo não perguntou? Tem uma passagem na Bíblia que quando a gente começa a ficar jovem, começa a entender um pouco mais de Bíblia, a gente fica meio indignado. Que havia um cego e Jesus. O cego chegou em Jesus e Jesus falou o quê? O que você quer? A gente fica tipo assim, pô Deus, pô Jesus, tu sabe, ele é cego, ele quer enxergar. Só que naquele momento, ele queria que o cego falasse o que ele queria, o que estava no profundo dele. Deus é dessa forma, Ele quer saber. A gente aprende que Deus tem os planos para a nossa vida. Deus já sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida. Só que Ele dá uma brecha para você pedir. Deus, Ele te escuta. Mesmo que a gente fale assim, não vai adiantar não. Ele te escuta. E Ele quer ouvir você pedir. Vou falar uma experiência minha. Com meu pai. Eu, até os meus 12, 13 anos, para quem me conheceu nesse tempo, sabe que eu era uma pessoa extremamente calada. Eu era introvertida ao extremo. Eu era daquela pessoa que sentava num canto da casa e lia um livro por dia. Mas na hora de falar com outra pessoa, eu não sabia falar. Eu não sabia pedir nada. E um dia, meu pai virou para mim e falou assim, meu maior desejo é que você me pedisse alguma coisa. E eu pedi. Foi uma coisa bobinha? Foi uma coisa bobinha. Mas depois eu escutei que ele falou com outra pessoa que ficou muito feliz. Porque era a primeira vez que eu estava pedindo algo a ele. A gente pode ser uma coisa tão boba para o nosso Pai, tanto na terra quanto no céu, para Ele. É grandioso você ter essa intimidade de poder pedir algo a Ele. Eu peço a Deus uma coisa, que toda vez que alguém me pergunta, é a mesma resposta. Gente, eu casei tem 5 meses.
É a pergunta que eu mais escuto na minha vida. Quando que vai vir o filho? Aí eu respondo, então, na hora que Deus quiser. Porque não é a gente que quer, é Ele que quer. Mas eu peço a Deus que pelo menos deixe eu formar. Que pelo menos, ano que vem, eu formo. Então, depois disso, na hora que Deus quiser, pode vir. Mas, por favor, deixa eu formar. E não está errado, gente. Pedir não está errado. O outro ali quer daqui a uns 10 anos, né? Não está errado pedir as coisas a Deus. A gente tem que entender que Ele é o nosso Pai. Mas, como eu disse antes, uma amizade, ela tem que ser recíproca. Acho que eu falei certo. Tem horas que a gente vai falar, mas tem horas que a gente tem que calar a boca. Tem horas que a gente tem que parar e escutar o que Deus quer. E não vai ser no nosso tempo. Deus tem o tempo dele. Deus tem o tempo de responder. Então, a gente tem que saber o que Deus quer. Vou contar algumas experiências hoje. Deus sabe como que a Andressa é. A Andressa é lerda. Não tem como falar. Eu sou lenta pra caramba. Eu sou uma pessoa que tem muitos defeitos. Sou uma pessoa que necessita de aprovação. E sou uma pessoa que tem problema de falar. Muitos sabem, acho que nem todos, mas eu tenho a língua presa. Eu falo com a minha mãe assim, mãe, por que me colocou esse nome? Minha mãe, mas eu não tenho culpa. Eu falei, mãe, mas é um nome que eu não consigo falar. Na hora que eu vou falar meu nome, eu agarro. Quando eu vou falar, meu nome é Andressa, eu tenho que falar devagar e baixo. Se eu conseguir falar devagar e baixo, eu consigo falar. Mas se alguém me pergunta assim, qual que é o seu nome? É Andressa. Sai meio, né? Aí, Deus me colocou aonde? Como líder do teatro. Aonde tem que mais falar. Aí eu falo com Deus, pô, é a parte que mais me trava, é a parte de falar. E o Senhor me colocou, ô Deus, mas por que tinha tantas coisas? Eu podia estar na dança, né? Porque não preciso falar nada, é só dançar. Mas aí Deus me respondeu. E quem disse que é pelas suas forças que você é líder do teatro? É pelas minhas, não sua. Aí eu levo aquela cajadada e tá, beleza, Deus, entendi. Mas aí tem a terceira etapa, que é o discernimento. Não vou falar que ela é a mais importante, porque todas são, mas ela é muito importante. Quando a gente vai ouvir algo, dependendo do que é, a gente sempre usa essa palavra errada. Por exemplo, eu estou na escola, eu não tenho que estar ouvindo o que o meu professor fala. Eu tenho que estar escutando. Porque escutar necessita de... Peraí que eu esqueci a palavra. De concentração, de entendimento. Então, eu tenho que escutar a voz de Deus e não ouvir apenas. O discernimento, ele entra nisso. A gente não tem que ouvir a voz de Deus, a gente tem que entender. Por que adianta a gente ouvir Deus falando? Andressa, pega a bola azul. E eu não tenho discernimento e ir lá pegar a amarela. Eu não escutei a Deus, eu ouvi apenas. Entrou no ouvido e saiu pelo outro. O discernimento, ele é muito importante para a nossa vida. Porque é por meio dele que a gente compreende melhor o Senhor. Essas etapas, elas são muito importantes nas nossas vidas. E é uma coisa que você não deve fazer uma vez na vida, outra na morte. Que a gente sempre fala uma coisa assim, né? Essas etapas, elas têm que ser diariamente. A gente não conhece uma pessoa em um dia.
A gente vai conhecendo essa pessoa durante vários dias. Eu não tenho uma amizade com uma pessoa de um dia. Eu não crio um relacionamento com uma pessoa de um dia. E também não entendo a pessoa no primeiro dia. Quando você conhece uma pessoa, pode ser que você tenha desavenças. Como? Por exemplo, com Deus. Você conhece a Deus, começa a conversar com Ele, e Ele fala assim, não, e pronto. E você fica, mas por quê? Isso é uma desavença. Só que você tem que entender que Ele sabe de tudo. Você tem que entender que Ele quer o melhor para você. Ele vai fazer o que é bom para você. Talvez aquilo que você queira não seja o certo, mas Ele sabe qual é o certo. Eu tenho para mim uma coisa assim, sempre que eu vou dançar, vou fazer teatro, vou fazer tudo, eu falo assim, às vezes eu falar que dê certo, eu falo assim, que não dê certo, que dê do jeito que o Senhor queira. Porque o que é certo para mim pode não ser certo. Gente, ter discernimento é saber que a resposta de Deus não vai vir da noite para o dia. A resposta de Deus, ela pode demorar, como ela pode ser rápida. Eu saí da dança no ano de 2019, foi no final de 2019. E no meio de 2020, eu fiquei perguntando a Deus, ô Deus, é para me voltar para a dança? Ô Deus, é agora? É agora que eu volto? Será que é agora? Aí eu fiz coloquei Deus à prova, só que eu não tive discernimento para entender a resposta dele. Eu falei com Deus assim, Deus, se for da vontade do Senhor que eu volte para a dança, o Senhor vai levantar uma pessoa que não tem nada a ver com a dança, que não tem nada a ver comigo, e vai falar assim comigo, por que você não volta? Gente, várias pessoas me falaram, depois que eu recebi uma cajadada, que eu parei e pensei assim, fulano falou comigo, eu nem percebi, né? Depois que foi uma pessoa assim, que foi o culto que a Yahvé veio aqui. Naquele dia eu estava destruída espiritualmente, porque eu sou uma pessoa que não consigo separar o mundo espiritual do mundo carnal. Quando eu estou muito nervosa espiritualmente, eu trago todas as dores para o meu corpo. Nesse dia, eu trouxe um caminhão de terra. Parecia que tinha passado por cima de mim 30 vezes. Eu falei, eu estava sem ar. Eu cheguei em casa e falei assim, vão no culto, João. Aí ele virou para mim e falou assim, só se for o corpo, só se for a alma, porque o corpo vai ficar aqui. Aí eu falei, ainda bem que Deus quer a alma, né, não o corpo. Bora. Cheguei aqui, eu dormi. Eu não estava conseguindo ficar acordada de dor que eu estava sentindo. Na hora de orar, Deus, tira esse sono, pelo amor de Deus, Deus. E estou orando, pedindo a Deus. Deus tirou o sono. Primeira resposta já foi na hora. A segunda pergunta que eu estava questionando a Deus, mas não é um questionar de por que o Senhor fez isso comigo, é um questionar de por que eu não consigo. E eu questionei por 20 minutos isso, falando a mesma coisa. Até que a Leandra veio em mim e falou assim, Deus vai responder na hora dele, não é na sua. Doeu, mas sou viva ainda. Naquele momento que Deus colocou na minha cabeça a prova que eu tinha feito com Ele e todas as pessoas que tinham falado comigo. Foi naquele momento que eu tive discernimento. Mas eu só tive naquele momento porque eu estava pedindo.
Era essa mensagem que eu queria falar. Não é muito grande, mas eu queria deixar com vocês. Vocês estão escutando que voz? Vocês estão deixando a carne falar mais alto? Vocês estão deixando o medo de fazer as coisas falar mais alto? Uma coisa que a Fernanda fala comigo, muita gente conhece, o lado que você alimenta é o lado que vence a guerra. Se eu alimento só a minha carne, com mentira, com pecado, tirando Deus do lugar de Deus, quem que vai ganhar? A minha carne ou meu espírito? Gostaria que todos se levantassem, fazer uma breve oração. Vamos fechar nossos olhos. Agora é o momento de você perguntar a Deus o que você quer perguntar. Sabe aquilo que estava entalado na sua garganta? Agora é a hora de você falar. O que Deus quer ouvir da sua boca. O que você quer. Ele quer saber dos seus sonhos. Ele quer saber dos seus medos. Do que te deixa aflita. O que faz você parar. Ele quer saber. Ele quer tirar o teu medo. Ele vai tomar as suas aflições. Ele quer te dar forças para você continuar. Pois a nossa vida é uma guerra constante. Mas sem Ele do nosso lado, nós não vamos conseguir. Então peça agora para Ele forças para você continuar. Peça a Ele tudo o que você quer pedir. Mas também não esqueça de glorificar o nome dEle. Não esqueça de agradecer por todas as vezes que Ele falou com você. Puxe na sua memória todas as vezes que Ele falou com você, mesmo que foi uma coisa bem pequena ao seu ver. Puxe e agradeça a Ele também. Em nome de Jesus, Pai, Tu és grande e poderoso, meu Senhor. Meu Pai, vem estar aqui neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Que essa mensagem, Pai, não entre num lado do ouvido e saia pelo outro, mas que essa mensagem eles tenham escutado e compreendido. Que essa mensagem fique no coração de cada um que está aqui. Meu Pai, neste lugar pode haver muitos líderes, pode haver muitas pessoas que queiram fazer algo que acham que é incapaz de fazer. Meu Senhor, em nome de Jesus, responda a essa pessoa agora, falando que essa pessoa não é incapaz. O Senhor nos capacita com o passar do tempo. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas nós temos que querer saber. Nós temos que querer saber mais de Ti. Nós temos que querer ser amigos, ser íntimos com o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu lhe peço nesse exato momento, meu Senhor, que o Senhor venha quebrantar corações que estão aqui, corações que estão fechados,
corações de pessoas que acham que são incapazes de ter uma conversa com o Senhor. Pessoas que acham que não conseguem ouvir a voz de Deus. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus.